Existe uma pergunta silenciosa que muita gente carrega, mas quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Será que há algo errado comigo por ter poucos ou nenhum amigo? Em um mundo que valoriza popularidade, grupos grandes e agendas cheias, estar sozinho parece automaticamente um defeito. A comparação é inevitável. Redes sociais exibem encontros, risadas e círculos movimentados, enquanto você olha ao redor e percebe que sua realidade é diferente. E é exatamente aqui que nasce a dúvida. Mas e se eu te dissesse que a psicologia enxerga isso de outra forma? E se, na verdade, ter poucos ou zero amigos não fosse sinal de fracasso social, mas um reflexo de características raras que a maioria das pessoas simplesmente não desenvolveu? Existe um padrão silencioso por trás disso. Um padrão que não tem a ver com rejeição, incapacidade ou falta de valor. Tem a ver com profundidade, consciência e autenticidade. A verdade é que nem todo mundo nasceu para se encaixar em qualquer ambiente. Algumas pessoas percebem demais, sentem demais e pensam além do superficial. Elas não conseguem fingir interesse onde não existe, não conseguem sustentar máscaras por muito tempo, e muito menos manter relações apenas por conveniência. E quando você funciona assim, o mundo social começa a parecer pequeno demais para quem você está se tornando. O problema é que ninguém ensina isso. A escola não fala sobre seletividade emocional. A sociedade não celebra quem prefere qualidade à quantidade. Pelo contrário, somos condicionados a acreditar que quanto mais amigos, melhor. Que quanto mais convites recebemos, mais valiosos somos. Mas essa lógica ignora algo essencial. Conexão verdadeira não é medida em números. Existe um paradoxo poderoso aqui. Quanto mais forte emocionalmente você se torna, menos tolerância você tem para relações vazias. Quanto mais consciente você fica de si mesmo, menos consegue ocupar espaços que não combinam com sua essência. E isso naturalmente reduz o seu círculo. Não porque você não seja capaz de ter amigos, mas porque você já não aceita qualquer tipo de vínculo. Talvez você já tenha sentido isso. Já tenha tentado se adaptar, participar, se encaixar. Mas algo dentro de você simplesmente não cooperou. Uma sensação constante de que estava forçando uma versão de si mesmo para agradar os outros. E depois de um tempo, o cansaço fala mais alto. Não é isolamento por medo, é afastamento por coerência interna. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Pessoas com poucos ou zero amigos geralmente compartilham características muito específicas, traços raros que funcionam como filtros naturais nas relações. Características que afastam muitos, mas aproximam os poucos que realmente importam. E quando você entende essas características, a solidão deixa de parecer falha e começa a fazer sentido. Então, antes de se rotular como estranho, antissocial ou deslocado, permita-se ouvir até o final. Porque talvez o que você sempre interpretou como problema seja, na verdade, um sinal silencioso de evolução. E ao longo deste vídeo, você vai perceber que ter poucos amigos não revela fraqueza. Revela um tipo muito específico de força. Existe algo que quase ninguém fala sobre pessoas com poucos ou nenhum amigo, e talvez você se reconheça nisso. Elas simplesmente não sabem fingir. Não sabem sustentar sorrisos forçados, nem concordar só para manter o clima agradável. Existe uma espécie de incômodo interno quando percebem que precisam atuar para serem aceitas. E por mais que tentem se adaptar, algo dentro delas se recusa a participar de qualquer teatro social. Não é rebeldia, é integridade emocional. Esse tipo de pessoa desenvolve, ao longo da vida, um radar quase automático para detectar falsidade. Pequenos detalhes entregam intenções escondidas. Mudanças sutis de tom revelam inseguranças mascaradas e gestos exagerados denunciam forçação de intimidade. Enquanto muitos demoram meses para perceber jogos sociais, ela capta em minutos.
Isso não significa que julga todo mundo o tempo inteiro. Significa apenas que enxerga além da superfície com facilidade desconcertante. E quando você enxerga demais, fingir se torna impossível. Conversas vazias começam a soar como ruído repetitivo. Encontros superficiais parecem ensaios previsíveis e elogios exagerados soam como moedas de troca. A maioria das pessoas aceita esse jogo porque ele mantém a convivência leve. Mas quem carrega a autenticidade radical sente que está se traindo ao participar. E aos poucos começa a se afastar não por arrogância, mas por coerência interna. Existe também uma dificuldade genuína em sustentar relações baseadas apenas em conveniência. Pessoas assim não sabem manter contato só para não perder a amizade. Se a conexão não é real, se não há profundidade ou troca verdadeira, algo dentro delas se desconecta naturalmente. Elas preferem o silêncio honesto a uma presença artificial. Preferem a própria companhia a dividir espaço com alguém que não combina com sua essência. E é aqui que acontece o filtro natural. Não é algo planejado. Não é uma decisão consciente de excluir pessoas. É consequência. Quando você não participa de fofocas, não reforça máscaras e não valida comportamentos incoerentes, muita gente simplesmente se sente desconfortável perto de você. Porque a autenticidade expõe, mesmo quando você não diz nada. Sua postura vira um espelho e nem todo mundo gosta do que vê refletido. Com o tempo, os convites diminuem, os grupos mudam, os contatos se tornam mais raros e de fora pode parecer isolamento, mas por dentro existe paz. Existe a tranquilidade de não precisar representar um personagem para pertencer. Existe a leveza de saber que, se alguém permanece, é porque aceita quem você é de verdade. O círculo social encolhe, sim, mas a coerência pessoal cresce na mesma proporção. Muita gente interpreta isso como dificuldade social, como se fosse incapacidade de se adaptar. Mas a verdade é outra. Não é falta de habilidade, é excesso de verdade. Não é incapacidade de socializar, é recusa em se diminuir para caber. Nem todo mundo quer um amigo verdadeiro. Muitos querem apenas alguém que valide o próprio teatro. E quando você se recusa a fazer parte dessa peça, naturalmente deixa de ser conveniente. E talvez você já tenha percebido isso na própria vida. Quanto mais fiel você se torna à sua essência, menos gente permanece ao seu redor. Mas isso não significa que há algo errado com você. Significa que seu padrão mudou. E quando o padrão muda, o tipo de conexão também precisa mudar. Só que essa autenticidade radical é apenas o começo. Porque existe algo ainda mais profundo que explica por que tão poucas pessoas realmente combinam com você. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto. Se a autenticidade radical já funciona como um filtro natural, a profundidade psicológica aprofunda ainda mais esse processo. Pessoas com poucos ou zero amigos raramente vivem no piloto automático. Elas não passam pelos próprios sentimentos sem questionar, não ignoram desconfortos internos, não fingem que nada está acontecendo quando algo parece fora do lugar. Existe uma necessidade constante de entender o que sentem, por que sentem e de onde aquilo vem. E esse hábito muda completamente a forma como se relacionam. Enquanto muita gente reage por impulso, essas pessoas observam antes de agir. Quando alguém muda o tom de voz, quando uma atitude parece incoerente, quando uma palavra soa deslocada, elas percebem. Não é desconfiança paranoica, é leitura emocional refinada. A mente delas analisa padrões, compara comportamentos, cruza sinais sutis que passam despercebidos para a maioria. E quanto mais percebem, mais difícil se torna ignorar o que está evidente. Essa autoanálise constante também cria um confronto inevitável com a própria sombra. Elas não fogem dos próprios defeitos, não mascaram fragilidades, não projetam culpas com facilidade. Encaram inseguranças,
reconhecem falhas, revisitam decisões passadas com honestidade desconfortável. Esse processo interno fortalece, mas também isola, porque quem aprende a enxergar as próprias sombras passa, inevitavelmente, a enxergar as sombras dos outros. E quando você enxerga a sombra alheia, certas dinâmicas ficam impossíveis de sustentar. Manipulações sutis se tornam óbvias, chantagens emocionais deixam de funcionar, incoerências começam a saltar aos olhos. Isso não transforma você em alguém frio, transforma você em alguém consciente. E consciência cobra um preço alto nas relações, porque nem todo mundo quer ser visto com tanta clareza. Essa profundidade psicológica reduz drasticamente a tolerância para jogos emocionais. Pequenos dramas, disputas de ego, competições veladas e conversas cheias de indiretas começam a parecer infantis. O que antes poderia ser relevado, agora pesa. O que antes passava despercebido, agora incomoda. E aos poucos você percebe que não é que as pessoas mudaram, foi sua consciência que se expandiu. Existe um paradoxo silencioso nesse processo. Quanto mais consciente você se torna, menos gente combina com sua frequência. Não por superioridade, mas por incompatibilidade de estágio emocional. Enquanto muitos ainda buscam validação externa ou evitam olhar para dentro, você já não consegue mais voltar atrás. E isso cria uma sensação estranha de desalinhamento com o ambiente ao redor. Mas essa seletividade emocional não nasce do orgulho, ela nasce da clareza. Você começa a entender quais relações fortalecem e quais drenam, quais conversas acrescentam e quais apenas ocupam espaço. E quando essa percepção se torna constante, a escolha de se afastar deixa de ser dolorosa e passa a ser estratégica. Não é isolamento, é preservação da própria energia psíquica. No fim das contas, essa profundidade não afasta pessoas por acaso. Ela funciona como um campo magnético seletivo, aproximando quem está disposto a crescer e afastando quem prefere permanecer na superfície. E quando a autenticidade se junta com consciência elevada, algo inevitável acontece. Sua energia social começa a ser administrada com ainda mais cuidado. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto. Existe um ponto que quase ninguém considera quando fala sobre pessoas com poucos amigos, e ele muda completamente a interpretação da situação. Nem todo mundo recarrega energia socializando. Algumas pessoas até gostam de conversar, de estar presentes, de trocar ideias, mas pagam um preço interno por isso. Ambientes barulhentos, grupos grandes e interações constantes drenam rapidamente sua energia mental. E depois de algum tempo, tudo o que elas precisam é silêncio. Não se trata de timidez, antipatia ou falta de habilidade social. Trata-se de funcionamento interno. Enquanto algumas pessoas se sentem revigoradas em festas, encontros e eventos cheios, outras começam a sentir a mente saturada, o corpo cansado e o emocional sobrecarregado. É como se cada interação consumisse pequenas porções de bateria. E quando essa bateria acaba, não existe insistência que resolva. Existe apenas a necessidade de se recolher. Essas pessoas precisam de momentos sozinhas para reorganizar pensamentos, processar emoções e recuperar clareza. O silêncio não é vazio para elas, é combustível. É no silêncio que elas se reencontram, que analisam o que sentiram, que voltam ao próprio centro. E quanto mais respeitam esse funcionamento, mais percebem que não podem estar disponíveis o tempo todo. Isso naturalmente reduz a frequência das interações sociais. Ao mesmo tempo, existe algo ainda mais marcante nesse perfil: a independência emocional. Pessoas assim não medem o próprio valor pela quantidade de mensagens recebidas, pelos convites acumulados ou pelo número de contatos na agenda. Elas não precisam de aplausos constantes para se sentirem seguras. Aprenderam a gostar da própria companhia e a validar a si mesmas sem depender do olhar externo.
E essa autonomia muda completamente a dinâmica das relações. Porque quando você não precisa emocionalmente de alguém, você passa a escolher estar com essa pessoa e não a depender dela. Isso cria vínculos mais livres, mas também mais raros. Muitos se sentem desconfortáveis diante de alguém que não implora atenção, que não disputa espaço e que não joga jogos emocionais para garantir presença. A independência emocional também traz tolerância zero para manipulação. Chantagens sutis, dramas exagerados, cobranças injustas e testes de lealdade deixam de funcionar. Não porque você seja insensível, mas porque você reconhece o padrão rapidamente. E quando percebe que uma relação exige desgaste constante para se manter, a decisão de se afastar se torna quase automática. Não há brigas intensas, há simplesmente um limite claro. O resultado disso tudo é previsível. O número de relações diminui, mas a qualidade aumenta de forma significativa. Quem permanece ao seu lado entende seus silêncios, respeita seus limites e não exige versões artificiais de você. São conexões construídas sem pressão, sem dependência e sem medo de espaço. Poucas relações, sim, mas profundas, estáveis e verdadeiras. E quando você junta autenticidade radical, profundidade psicológica e essa combinação de energia social limitada com independência emocional, o cenário se torna evidente. Ter poucos ou nenhum amigo deixa de parecer um problema e começa a revelar um padrão muito específico de funcionamento interno. Mas antes que qualquer conclusão precipitada seja feita, existe algo essencial que precisa ser dito desde o começo. E é exatamente por isso que agora precisamos voltar ao ponto inicial desta jornada. Depois de tudo o que vimos, fica impossível olhar para a própria solidão da mesma forma. O que parecia falha começa a revelar padrão. O que parecia rejeição começa a mostrar seleção. Autenticidade radical, profundidade psicológica, energia social limitada e independência emocional não são defeitos escondidos, são características que naturalmente filtram quem permanece e quem se afasta. E quando esses traços se combinam, o círculo social diminui não por incapacidade, mas por coerência. Muita gente passa a vida inteira tentando caber em ambientes que nunca combinaram com sua essência. Forçam risadas, sustentam relações por medo de ficarem sozinhas e aceitam migalhas emocionais apenas para não encarar o silêncio. Mas você já percebeu que o silêncio não te destrói. Pelo contrário, ele te reorganiza, ele te fortalece, ele te devolve para si mesmo. Ter poucos ou nenhum amigo não significa que ninguém gosta de você. Significa que você aprendeu a não negociar sua paz para comprar aceitação. Significa que você não aceita qualquer conversa, qualquer dinâmica ou qualquer vínculo apenas para preencher espaço. E isso, embora reduza a quantidade de pessoas ao seu redor, aumenta drasticamente a qualidade das que permanecem. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir sozinho. Solidão não é ausência de gente, é ausência de conexão. E quando você entende quem é, quando reconhece seus padrões e respeita sua própria natureza, você deixa de buscar multidões e começa a buscar significado. E significado raramente é encontrado em ambientes superficiais. Talvez seu caminho realmente seja mais silencioso. Talvez sua jornada inclua períodos longos de introspecção e menos validação externa do que a maioria das pessoas considera normal. Mas isso não é atraso, é maturidade. Não é fraqueza, é consciência. Nem todo mundo está preparado para relações profundas, porque relações profundas exigem verdade. E verdade nem sempre é confortável. O mais curioso é que, quando você para de tentar se encaixar, começa a atrair exatamente o tipo de pessoa que combina com sua frequência. Não são muitas, nunca serão muitas, mas são reais.
São vínculos que respeitam seus limites, entendem seus silêncios e não exigem versões artificiais de você. E isso vale mais do que qualquer círculo cheio de presenças vazias. Se você se reconheceu em tudo isso, talvez esteja na hora de parar de se questionar tanto e começar a se compreender mais. Talvez aquilo que você chamou de problema durante anos seja, na verdade, um sinal de que você amadureceu além do superficial. E quando você entende isso, a solidão deixa de pesar e começa a fazer sentido. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, inscreva-se agora no canal para continuar explorando essas camadas da mente humana que quase ninguém explica. Aqui a gente fala sobre personalidade, consciência e evolução de um jeito que a escola nunca ensinou. Obrigado por caminhar até aqui e até o próximo vídeo.